Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Que o Senhor esteja com vocês nesse momento, Pai. Eu peço e eu invoco a Tua presença aqui, Pai, comigo e com cada uma das mulheres que estão ouvindo, Pai, esse devocional. Então, que a gente possa entregar o nosso dia a Ti, Senhor. Que o Senhor coloque os seus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa casa, do nosso lar, que esteja protegido, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre nós, que o Senhor nos capacite, nos oriente, nos guie, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, obedecer e agir diante daquilo que o Senhor está pedindo, amém? Meninas, então vamos lá, já peguem aí o cafezinho de vocês, né? Já pode deixar o áudio hoje mais alto para que a família inteira ouça. Já pega sua Bíblia, chama o Senhor para estar com você nesse tempo. E nós vamos ler João 17. Nós passamos bastante por João durante essa semana, né? Então vamos lá, João 17, versículo 13 ao 20. E começa assim. E é Jesus que está falando, tá, gente? Jesus aqui, ele estava falando com os discípulos. Era uma oração que ele estava orando pelos discípulos. E ele começa assim: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dai-lhes a tua palavra, e o mundo as odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Então vamos entender o contexto. Aqui Jesus, antes de ir para a cruz, né, ele estava falando para os discípulos que da mesma forma que ele não é do mundo, os discípulos também não eram. Aqueles que creram nele também não eram. Aqueles que estavam caminhando na palavra, aqueles que tinham a palavra enxertada neles, e não apenas falando como fariseu, mas vivendo na íntegra o que a palavra pedia, ele estava falando: olha, eu vou pedir para o meu pai que ele não tire vocês do mundo, mas que ele os proteja do maligno. Vamos entender aqui, existe o mundo, existe a igreja. O mundo, a gente sabe o que é o mundo. A igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus. Viemos ao mundo, gente, para ser luz e não trevas. As filhas de Deus, aquelas que creem em Deus, que andam pelo Espírito Santo de Deus, elas carregam a luz. Então elas precisam ser luz por onde quer que vá. Luz nas trevas. E eu vejo aqui por que o Senhor permitiu que os discípulos ficassem ali. É a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Eles eram a luz nas trevas daquele tempo. Nós viemos ao mundo para ser luz nas trevas. Quem nos guarda é o Espírito Santo. Mas a gente precisa pregar e testemunhar no mundo para levar luz aonde existe trevas. Mas a gente precisa entender um pequeno ponto. Não sejamos do mundo. Nós não somos do mundo. Vocês conseguem compreender a diferença de estar no mundo e não ser do mundo? Eu estou no mundo. Eu, Ingrid, estou aqui. Mas como que eu ajo? Se o Senhor me manda a entrar em um prostíbulo, como que eu entro no prostíbulo? Eu preciso ser luz nas trevas. Como que eu vou agir? Vou agir como elas no mundo? Não. Eu preciso ser luz. Eu estou em um bar.
Eu estou em um lugar que talvez está tendo alguma contenda, começa a ter uma discussão e outra. Eu sou luz. Como que eu vou ser luz nesse ambiente? Ou eu vou entrar da mesma forma e vou ser contenda e vou brigar e vou discutir igual as pessoas que estão no mundo? Quais são as ações que você tem tomado? Como que você tem agido? Será que você tem sido luz nas trevas ou não? Aquele que não julga, aquele que não junta, perdão, ele espalha. Ingrid, como assim? Não existe neutralidade. Eu já falei aqui para vocês que não existe a cor cinza no reino espiritual. Não existe ficar em cima do muro. Não existe a neutralidade. Se você foi chamado para ser líder, você vai ser líder, você precisa liderar. Se existe um propósito na sua vida, você precisa cumprir o propósito, ou você não vai cumprir o propósito. Não existe, eu cumpri meio propósito, eu sou meia líder. Não existe isso. Neutralidade, ela já é uma escolha. Se você é neutra, você já está falando que você não é. Se você é neutra, você já está falando que você não quer cumprir o propósito. A gente precisa ter um posicionamento, e o nosso posicionamento, ele gera milagre. As promessas, eu já falei aqui, que são para os filhos. Aqueles que se deixa ser adotado por ele. Aquele que ele escolheu, meu filho, eu te chamei, mas olha, ele me chamou, então eu creio nele. Eu quero ser adotado por ele. Ele vai te entregar a promessa. E aí, se você ouviu a palavra, cumpra o seu propósito. Cumpra aquilo que você foi chamada para fazer. O pensamento alinhado, ele te leva a Deus. O pensamento desalinhado, ele não te leva a nada. Se você tem um pensamento alinhado com Deus, você é luz. Se você não tem pensamento alinhado com Deus, você é trevas. Você precisa ter pensamentos, ações, falas, comportamentos alinhados com os céus. Construindo a sua casa sobre a rocha. Deixa eu te falar, Deus, ele não te quer por um dia. E ele não te olha como uma pessoa descartável. Ele te escolheu por um propósito único. Ele escolheu você. Se ele te escolheu, se ele te adotou, é porque ele quis você. Ele quis a mim. Ele tem um propósito maior para nós. Existe uma promessa para nós. Existe uma herança para nós. Mas o que você está fazendo com tudo aquilo que foi entregue para você? Com as pessoas que foram entregues para você? Com o seu negócio que o Senhor entregou para você? Como que você tem agido? Você tem sido luz ou trevas? Com a família que o Senhor entregou para você? Você tem sido luz ou trevas? Eu falo aqui para vocês, mas eu olho para minha vida, eu tenho temor e eu tenho que olhar para minha vida o tempo todo. Eu tenho que estar consciente da minha vida o tempo todo. Porque senão eu entro no mundo. Porque senão eu vou voltar a ser do mundo e eu não quero. Porque se eu estiver vivendo inconsciente, eu volto pro mundo sem perceber. Sabe, sutil, sorrateiro. Eu vou entrar aqui, e aí vem uma fofoquinha aqui, tá eu lá fofocando. Aí tá aquele tanto de gente beber, eu vou beber, dar um golinho aqui, começa a beber, e perco as estribeiras, fico totalmente vulnerável ao pecado. Gente, me desculpa, mas a gente tem que ser rasgado. O Senhor em momento nenhum virou e falou assim, olha, tô falando que você precisa parar de beber, você tem que parar de beber, você não pode beber. Não, mas ele falou, não embriagueis. Aí a gente fala assim, não embriagueis. Ele falou, né? Não embriagueis. Aí a gente vai lá, toma um pouquinho e fala, não, eu não fico bêbada. Eu não fico bêbada. Minha linda, deixa eu só te falar uma coisa. E eu tô falando isso pra vocês porque recentemente o Senhor, ele me repreendeu sobre isso. E hoje eu posso falar pra vocês. Fazia muito tempo que eu não tomava nada. E aí quando eu tomei, eu fiquei leve, fiquei, né, aquela alegrinha e tal. E aí no outro dia o Senhor veio e me mostrou e trouxe assim muito claro na minha mente. Minha filha, você estava completamente vulnerável.
Se algo acontecesse ali, você não estava vigilante. O inimigo, ele te usa nesses lugares. Por quê? Porque ele poderia, qualquer coisa que talvez meu marido falasse ou fizesse, eu poderia entrar em contenda, discutisse. Como muitas vezes eu já estive bêbada e isso aconteceu. A gente entra em pecado, entra em contenda, entra em fofoca. A gente precisa estar atenta. E aí isso daí é da consciência de cada um. Se você quiser parar, se você não quiser parar, o problema é só apenas seu, a responsabilidade é apenas sua. Mas eu preciso trazer aquilo que está sendo falado para mim, trazer para vocês. O Senhor me repreendeu disso. Aí a consciência ela vai ser sua, mas eu estou te alertando. Te alertando. Ou você é luz, ou você é trevas. Mas aqui o Senhor falou, nós viemos ao mundo para ser luz nas trevas, não para pertencer às trevas. Como que você tem tratado seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus sogros? Como você tem tratado as pessoas que trabalham com você, seu colega de trabalho, colega de escola, seus amigos na sociedade? Você tem sido luz na vida deles ou trevas? Quando você senta à mesa, quem é você? Você é aquela primeira pessoa que já fofoca, que já vai falar mal do outro? Que já tá julgando o outro? Ou você é aquela pessoa que fala, olha, enquanto eu estiver aqui, por favor, não fala da outra pessoa, não, porque ela não tá aqui para se defender. Ou não, você tá lá, sentando a lenha no outro. Quem é você? Mude as suas atitudes. Você é representante de Jesus aqui na Terra. Você é representante de Deus aqui na Terra. É como se você fosse um pedaço do Senhor aqui na Terra. Ele é enxertado em mim e em você. Se nós somos representantes dele aqui na Terra e ele fala, você veio, olha, para governar sobre toda a Terra. E aí a gente acha que governar é eu mandar em tudo e tal. E o Senhor está falando, minha filha, sai desse lugar. Não é você querer mandar em tudo e em todos. Não é sobre isso. Eu quero que você governe sobre a sua vida. Governe sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções. Tenha o governo sobre si. Saiba gerir a sua casa. Saiba gerir o seu negócio. Saiba fazer aquilo que eu estou te pedindo. É como se ele tivesse deixado a terra aqui, minha filha, olha, daqui a um tempo eu volto. Cuida aí pra mim, tá bom? Enquanto eu não estou aí, você é dona da terra, tá? Mas cuida, tá bom? Seja luz. Aonde existe trevas. Você tá sendo luz? Você tá sendo? Você precisa apresentar Jesus às pessoas. Você precisa se tornar irresistível para as pessoas. As pessoas precisam olhar para você e falar, cara, eu quero aquilo que ela carrega. Eu quero ser como ela é branda, como ela é amável. Ela tem um brilho diferente, as pessoas vão desejar aquilo que você carrega. Creia em Jesus. Confessa, batiza, confessa publicamente para o mundo, seja diferente. A sua carne, ela nunca vai querer fazer algo que edifica seu espírito. E a carne, ela está no mundo. Então seja diferente, caminhe o contrário. Caminhe o contrário da sua carne. Quando nós somos luz, nas trevas, nós nos tornamos imparáveis, porque nós estamos na presença do Senhor. A fé não é para quem sente. A fé é para aqueles que creem. Então, primeiro a gente precisa buscar o reino e a justiça. As portas se abrem pela presença do Pai. Então, olha o que o Senhor está falando com você hoje. O que você precisa ser? Quais comportamentos você precisa mudar? Amém? Então vamos orar.
Ai, papai, como o Senhor fala, como o Senhor rasga os nossos corações com a sua voz doce, branda. Como o Senhor fala, Pai. Eu venho aqui te agradecer por essa palavra de confronto, de alerta, mas que cada uma de nós aqui possamos ter pegado uma porção grande dessa palavra enxertada em nosso coração, para que a gente possa ser luz por onde a gente caminhar, que a gente possa levar a tua palavra, que as pessoas desejem aquilo que a gente carrega, que as nossas ações sejam semelhantes às suas, que as palavras que saiam das nossas bocas sejam doces como as suas, que o amor pelas pessoas seja como o do Senhor para com seus filhos, Pai. Nos ensine a ser como o Senhor, nos ensine a agir como o Senhor, nos ensine a amar como o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço para que, através desse confronto, os nossos olhos possam ter sido abertos, Pai. Os olhos das minhas irmãs possam ter sido abertos, Pai, para que haja revelação, haja o véu rasgado, para que a gente possa enxergar a verdade na nossa vida de como nós estamos caminhando, se nós estamos sendo luz ou trevas, Pai. E que a gente seja luz por onde quer que a gente vá. Amém, Senhor. Amém, 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 minhas lindas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.